e presta atenção a meus gemidos. Atende a meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é somente a Ti que eu oro. Escuta minha voz logo cedo, Senhor. Toda manhã eu te apresento meus pedidos e fico à espera. Ó Deus, Tu não tens prazer alguma na maldade, nem tolerás o pecado dos perversos. Os orgulhosos não terão lugar à Tua presença, pois odeias todos os que praticam o mal. Tu destróis os mentirosos. O Senhor detesta assassinos e enganadores. Por causa do teu grande amor, entrarei em tua casa. Adorarei em teu templo com profunda reverência. Conduze-me pela tua justiça, Senhor, para que meus inimigos não me vençam. Remove os obstáculos do teu caminho, para que eu siga. Meus inimigos são capazes de falar a verdade. Seu desejo mais intenso é destruir. Sua conversa é repulsiva, como o mau cheiro de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de bajulação. Ó Deus, declara-os culpado. Que eles caiam nas suas próprias armadilhas. Expulsa-os por causa dos teus muitos pecados, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que em ti se refugiam, que cantem alegres louvores para sempre. Estende sobre eles tua proteção, para que exultem todos os que amam teu nome. Pois tu, Senhor, abençoa os justos com o teu favor e proteges como um escudo. Amém? Obrigado, Senhor. Agradecemos a Ti, Pai, por esta palavra, Senhor. Palavra a qual nos ensina, Pai, nos dá instrução. Palavra a qual devemos ser eternamente firmados nela, Senhor. Que ela é onde nos instrui, nos ensina, nos exorta, Pai. E ela nos direciona, Senhor. Pai, pedimos, Senhor, pedimos perdão a Ti, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Somos pecadores, Pai, incapazes de, por nós mesmos, Pai, seguir em frente, sem a Tua direção, Pai. Só iremos pecar, falhar, errar, mas a Tua graça, Senhor, nos deu a oportunidade, Pai, de escrever uma nova história. Pai, declaramos que somos dependentes de Ti, Senhor, que a Tua mão sempre possa estar em nossas vidas, nos direcionando, Pai, e que a Tua palavra seja o nosso guia, Senhor. Pai, eu peço a Ti, Senhor, força, peço a Ti, Senhor, que a cada dia nos dê direcionamento, que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, Deus, que o Senhor possa nos dar sabedoria, Pai, e é assim que eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. A palavra, ela é muito clara para que a gente possa entender. Por vezes, a gente não entende o que a palavra quer nos dizer, mas por vezes também ela é muito clara, que a gente consegue ter uma compreensão do que devemos fazer, do caminho que devemos seguir e o que não devemos fazer. E a palavra também, ela nos confirma para onde iremos quando nós somos obedientes, e o que acontecerá com nós também quando nós formos desobedientes, né? Então, nós devemos sempre ser obedientes à palavra, devemos estar em constante disciplina com a palavra, não fugir dela, não deixe ela, não se afaste dela, porque ela é o nosso guia, ela que nos ensina. Eu quero frisar 2 pontos aqui, que é no versículo 4, quando a palavra diz assim: ó Deus, Tu não tens prazer alguma na maldade, e não tolerarás o pecado dos perversos. Então aqui já fica bem claro que Deus não tolera o pecado, Deus não tolera a maldade, Deus não tem prazer algum na maldade. Então,
já fica claro que não devemos ser perversos. E em contrapartida, no verso 12 diz: pois tu, Senhor, abençoas os justos, com o teu favor os proteges como um escudo. Então, olha esse contraponto do justo. Então, nós devemos buscar ser justos, por mais que nós, pelas nossas forças, pela força do nosso braço, nós não temos essa capacidade, mas Deus, quando a mão de Deus está em nossa vida, está nos guiando, nós podemos buscar ser esse justo, e para que a gente possa ter essa proteção, né? Não por ser justos, mas sim por receber essa proteção de Deus, né? Então, é muito importante a gente mergulhar, a gente prestar atenção em cada detalhe, cada vírgula. Eu queria frisar alguns pontos também, seguindo, né? Verso 5, os orgulhosos não terão lugar na tua presença. No 6, tu destróis os mentirosos, e o Senhor detesta os assassinos e enganadores. São práticas que nós não devemos ter. Então, assim, a mentira, nós devemos nos afastar da mentira. Nós somos, por vezes, mentirosos. E mentirosos que vestem uma máscara de ser verdadeiro. Então, de uma forma sutil, a gente, às vezes, nós somos mentirosos, nós somos falhos, nós somos orgulhosos. O orgulho está enraizado em nós e são coisas que Deus detesta. Os orgulhosos não terão lugar em tua presença. Então, vamos tomar cuidado com o orgulho. É uma coisa que, assim, é muito natural a gente ser orgulhoso. Então, nós temos que quebrar esse orgulho. E por contrapartida também, o quão é bom a gente poder mergulhar e entender essa palavra, né? Por causa do teu grande amor entrarei na tua casa, adorarei em teu templo com profunda reverência. Então hoje nós estamos aqui no templo do Senhor, e que nós possamos adorar ao Senhor com uma profunda reverência. Então que nós tenhamos o respeito máximo pela casa do Senhor, que nós possamos ter uma constância, que nós possamos buscar. Por vezes nós acreditamos que nós somos a igreja, que Deus está em nós. Deus está em nós, nós somos a igreja, nós temos que ser igreja lá fora, não só aqui, mas nós devemos ter constância, porque aqui é o corpo de Cristo. Aqui nós estamos embaixo de uma cobertura espiritual, é onde nós devemos estar, é onde nós devemos buscar ao Senhor. É aqui que nos dá força, é aqui que a gente é ensinado e por vezes exortado também. E para que a gente possa ter sempre como a nossa única regra de fé e prática a Bíblia e a palavra do Senhor. Amém? Eu queria orar o Pai Nosso, tá? Vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Agora eu gostaria de convidar as famílias, as crianças, para virem à frente, para que a gente possa orar. Eu gostaria de convidar a minha família também, para que pudesse vir à frente. Aqui somos também uma grande família, então aquelas pessoas que por vezes possam estar sozinhas, lembrem, vocês nunca estarão sozinhas, porque em Deus nos tornamos irmãos e somos uma família. E de uma forma simbólica que a gente possa sentir todos abraçados. E eu gostaria de pedir para minha esposa fazer uma oração para as famílias. Bom dia. Senhor Deus, Pai amado, eu agradeço a Ti, Senhor, pelo Teu amor e privilégio de estar na Tua casa. Senhor, eu agradeço a cada um que aqui está, Pai, pois o Senhor escolheu cada um para aqui estar. Pai, clamo a Ti, Teu favor,
teu perdão. Que o Senhor possa cuidar, Senhor, dessas famílias, destas crianças, desses jovens, e principalmente capacitar cada pai e mãe que aqui está, Senhor, para que possamos, Senhor, estar pleno na tua palavra, Senhor. Nos alcance diariamente, Senhor, e que possamos ser, muitas vezes, a Bíblia que muitos lá fora vão ler. Então, que através de nossa vida, Senhor, possa ser refletido o teu amor, tua misericórdia. Nos perdoe, nos capacite e cuide de cada um que está aqui. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Vamos estar agora no momento de louvor, de adoração. Eu gostaria de compartilhar com vocês, antes da gente louvar, quero que vocês abram a Bíblia de vocês em João 14. João 14. Vamos ler junto essa passagem bíblica, para que possamos entender o que nós fazemos aqui. João capítulo 14. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Vamos ler juntos, ó. Diz a palavra assim, João capítulo 14, a partir do versículo 1, tá? A gente vai ler até o versículo 14 também. Diz assim, ó, não deixe que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar um lugar para vocês e, quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai, mas de agora em diante não vão conhecer e ver meu Pai. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. E Jesus respondeu, Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai. Quem permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores. Pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. É isso que nós vamos cantar nesse exato momento. A importância de nós cantarmos a palavra é exatamente isso. Nós cantarmos aquilo que a palavra está dizendo. Nós corremos um grande risco quando cantamos o que queremos, quando queremos, porque aí nós vamos cantar aquilo que o nosso coração deseja, o que o nosso ego vive, o que nós como seres humanos pecadores queremos. E aí nós não vamos cantar nada para ninguém, nós vamos cantar para nós. E o louvor dentro da igreja, como comunhão, é um louvor vertical, apenas para o Pai. Não cantando o que eu quero ou o que eu desejo pedir, mas glorificar aquele que pode todas as coisas, que fez todas as coisas, que entregou o seu Filho na cruz do Calvário. Esse é o louvor que nós devemos cantar ao nosso Deus. Então, como igreja, nós vamos cantar essa canção, João 14. Eu não sei se todos conhecem, mas ela é muito simples. Se você quiser seguir na palavra, João 14, essa é a letra, não tem erro. O que nós acabamos de ler é o que nós vamos louvar agora, amém? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou.
Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Aleluia, Jesus. Se me amares verdadeiramente, se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Podemos cantar todos juntos essa frase: quero te amar. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Só a igreja, quero te amar. Quero te amar mais. Quero te amar mais. Nós queremos te amar, Senhor, todos os dias, Pai. Quero te amar. Quero te amar, eu quero, Deus, acima de tudo, Pai. Mas, Senhor, eu quero te amar, Senhor. Quero te amar mais. Quero te amar. Quero te amar mais, Senhor. Aleluia, Jesus. Como é bom cantar ao Senhor o que está na sua palavra, porque nós não temos o risco de cantar algo qualquer. Nós cantamos aquilo que é a verdade, e Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Ele é tudo para as nossas vidas. Por isso nós devemos louvar a Ele confiando nisso. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem? Nos constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio. Ensina em amor. Ele é tão manso. Ele é tão manso e cuida dos corações. Do lado do início, quem é esse? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações.
Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. Todos juntos! E ao partir, os nossos olhos se abrem e reconhecemos ao som da tua voz, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir os nossos olhos, e reconhecemos, Senhor, quem Tu és, Pai, quem Tu é, ao som da Tua voz, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar, tome um lugar de honra. Oh, tome um lugar de honra. Oh Deus, oh, vamos juntos aqui, ó. Ele entrou em casa, Ele nos observa, sabe que o e ao partir o pão, e ao partir reconhecemos quem Tu és, Senhor, ao som da Tua voz, Senhor, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Que possamos louvar em uma só voz. Nós arrumamos a preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar. Só as vozes, vamos lá. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a... perfumamos ela, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Oh, tome um lugar de honra. Oh, tome um lugar de honra. Oh, tome um lugar de honra. Aleluia, Jesus. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou.
os meus pecados levou. Quem é esse? E quem é esse? No lugar da morte e vida me ofertou o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Vamos no início. Eu me deparei com aquele Messias escrevendo com dedos no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele deixou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus. Cante, igreja! Oh Deus, com a frase antiga. E Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me cante, louve. Quem é esse? Oh Deus, no lugar da morte vida me ofertou o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte vida me ofertou o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados. Cantemos todos juntos. Eu não te troco, eu não te troco. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Tudo vazio que havia em mim, hoje a sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Que é esse, igreja? Quem é esse que era sem pecado e não? E os meus pecados. Quem é esse? Quem é esse que era sem pecado e não
não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Maravilhoso. Tua presença. Do que o ouro, melhor que a vida, e maravilhoso, admirável, tão sublime. Tua presença é mais desejável, Deus, do que tudo, Pai. Melhor que a vida, o teu amor. Vamos tirar um momento, como a gente sempre faz em vários cultos, a gente poder orar uns pelos outros. Hoje tem pessoas diferentes nessa manhã. Eu quero que você saia do seu lugar, abrace, chegue perto de alguém, ore com ela. Vamos dividir um momento de orações. Isso é muito importante, igreja. Nós vivemos de oração, vivemos de comunhão. Talvez a pessoa que entrou nessa manhã aqui está precisando de uma oração. Nós não precisamos profetizar, falar coisas que nem sabemos. Nós precisamos abraçar as pessoas e declarar a vida dela através da palavra, através das nossas orações, através da comunhão que temos uns com os outros como igreja. Vamos orar. A oração é importante, ela é eficaz, e as nossas orações não voltam vazias, porque Deus nos ouve. Deus está conosco. Ore, ore, fale com Deus. Não deixe ninguém sozinho. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor está acima de todas as coisas, Pai. Nós como igreja, Pai, em uma só voz, em um só amor, em uma só comunhão, nós elevamos, Pai, a Ti em oração, Pai. Aleluia, Jesus.
como espero o dia em que verei a face do meu amado. Você que terminou a oração, cante comigo. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso e maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime. Cante, igreja, glorioso, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é. Maravilhoso novamente. E maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Continue com os olhos fechados. Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão. Do beber do vinho e do pai. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar o pão. Obrigado, Jesus. Nos ensina, Senhor, nessa manhã, Pai. Nos ensina a ser igreja, Senhor. Tira o nosso orgulho, quebra o nosso ego, Pai. Que possamos, Senhor, sair daqui, Senhor, completamente, Pai, confrontado, Senhor,
com a nossa vida, com a vida que levamos. Que possamos sair daqui, Pai, convictos, Pai, que nós precisamos viver a Tua palavra de forma prática, Senhor. Não aqui dentro, Pai, mas lá fora, Pai. Nos ensina, Senhor, que a Tua palavra se faz presente em nossas vidas, Pai. Nós precisamos ser renovados todos os dias, Senhor. Nós precisamos viver na Tua presença todos os dias, Pai. Não basta, Senhor, vir aqui, Senhor, cantar uma bela música, um belo louvor, ouvir uma palavra, Senhor, abraçar, orar, se nós não colocarmos em prática, Pai. Oh, Deus, quebranta o nosso coração, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha nos convencer, Senhor, que nós precisamos viver a verdade, Pai. Sem a Tua presença, Senhor, nós não conseguiremos, Pai, porque nós vivemos num corpo pecaminoso, num corpo falho, num corpo arrogante, num corpo soberbo, Pai. Num corpo completamente ruim, destrutível, Pai. Num corpo maligno, Pai. Mas queremos que o Teu poder, a Tua graça, o Teu sangue derramado na cruz do Calvário, Senhor, pode nos restaurar, Pai. Pode nos renovar, Senhor, porque quem habita em nós, Senhor, é o Teu Espírito, Pai. Que Ele se permaneça, Pai, que Ele permaneça presente em nossas vidas, Pai. Não deixe essa presença, Senhor, diminuir em nossas vidas, Pai. Nos ensina mais uma manhã, Pai, a seguir os Teus caminhos, Pai, através da Tua palavra, Pai. Que não sejam as nossas vozes, os nossos pensamentos, os nossos desejos, Pai, mas seja o Senhor em nós, Pai. Nos direciona, nos move, como o Senhor tem nos movido aqui neste lugar, nessa manhã, como o Senhor tem nos direcionado nessa manhã, Pai. Nós não queremos estar aqui, Pai. Nós não queríamos estar aqui, nem fazer o que nós estamos fazendo, Pai. Mas o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por nos trazer nesse lugar maravilhoso. Nesse lugar que nós conseguimos, Pai, restaurar as nossas vidas, transformar o nosso choro em alegria, a nossa tristeza em alegria, a nossa solidão, Pai, em comunhão com os nossos irmãos. Pai, obrigado por estar aqui, Pai. E visita aqueles que não puderam estar aqui, Tu sabes o motivo. Visita essas vidas, Pai. O Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Até naquelas pessoas que não vieram, Pai, o Senhor está no controle. E o Senhor tem um propósito sobre essas vidas, Pai. E nós oramos por elas, Pai. Visita cada vida aqui, Pai, cada coração, cada família. Nós queremos, Pai, que o Senhor nos mova, Pai. É isso que nós te pedimos, Pai. Obrigado por essa manhã maravilhosa. Obrigado pelo céu, pelo sol, pelo frio, pela chuva, pela natureza, pelo pão que partimos, pela comida que comemos, pela água que bebemos, Pai. Obrigado por tudo, por cada detalhe, porque tudo que temos vem de Ti, Pai. Pelo emprego que nós temos, Pai. Obrigado. Até por aqueles que estão enfermos, Pai. Aqueles que estão desempregados, Pai. Abençoa a vida dessas pessoas, Pai. Que possa faltar tudo, mas não venha faltar a Tua presença, Pai. Porque a Tua presença é o suficiente, Pai. E nós cremos no Teu nome, no Teu poder, na Tua palavra, acima de todas as coisas, Pai. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Oi, bom dia. Oi, teste. Teste, teste, teste. Teste. A vida não é um teste não, viu? Ou é ou não é. Por mais que a gente prepare tudo, as coisas sempre mudam de cenário.
Nós fazemos os testes antes de começar o culto. Alguém esbarra num fio, muda tudo. Muda toda a circunstância. A mesma coisa acontece na nossa vida. Nós organizamos as coisas perfeitamente, um detalhe muda tudo. Um episódio que aparentemente não estava nos nossos planos faz com que a gente comece e tenha que rever toda uma história. Mas lembre-se que este Deus soberano do qual guiou a história, nada acontece fora da sua soberana vontade. Todos os fatos estão ocorrendo conforme seu soberano decreto. Ainda que a gente não tenha capacidade e discernimento o suficiente para entender isso. Mesmo porque nós somos seres humanos e olhamos tudo à luz da nossa percepção enquanto homem. Para entender as Sagradas Escrituras, nós temos que olhar não segundo os nossos aspectos humanos, mas segundo o olhar divino do qual se revela através da sua palavra. Nós temos o hábito de olhar de maneira fenomenológica. O que é isso? Nós vamos olhar para os fenômenos e vamos retratar aquilo que nós vemos. E a Bíblia, por vezes, vai retratar dessa forma. Por vezes, a Bíblia vai retratar as coisas sob uma ótica humana das coisas que estão acontecendo. Nós estamos no capítulo 19 de João, vendo o sofrimento de Cristo, e nós olhamos o sofrimento de Cristo como se assemelhasse aos nossos sofrimentos. Nós não entendemos que Jesus Cristo é Deus encarnado, sofrendo as dores que nós haveríamos de sofrer. Então nós olhamos e nos assemelhamos a eles em algumas coisas, mas nós não entendemos toda a profundidade. Da mesma forma que nós olhamos para as nossas vidas, algumas coisas que estão acontecendo, e olhamos e falamos assim, Deus deve estar me punindo por alguma coisa que eu fiz. Isso é muito natural. As pessoas que olhavam para Cristo imaginavam que ele estava sofrendo o preço da condenação de Deus mesmo, que Deus estava o reprovando por algo que ele havia feito. Nós lemos o livro de Jó e vocês vão se deparar com isso. Na nossa vida também começa a acontecer isso. Nós olhamos para alguns sofrimentos que inevitavelmente acontecem na nossa vida e a gente fala assim, Deus está me punindo. É natural a gente olhar dessa forma, porque nós olhamos tudo sob enfoque humano. E é natural o sofrimento faz parte dessa existência, a dor faz parte dessa existência. E quando ocorre a conversão, dá a impressão que nós sentimos mais dores, porque o morto não sente. O morto não consegue ter a percepção de dor. Mas agora, quando Deus regenera nosso ser, passamos a enxergar o mundo sobre outra ótica. O que antes não nos incomodava, agora incomoda. E a questão é também sairmos desse abismo que nós vamos olhar para as nossas dores e enxergar a razão das nossas dores. A razão das nossas dores é o mais importante foco que nós deveríamos ter. Nós sofremos dores porque nós somos seres mortais. Nós somos seres pecaminosos que pecamos e estamos caminhando para a morte, caminhando para um fim. E isso às vezes é chocante. Galego, como que vai ficar falando disso? Essa é a realidade. Essa é a realidade que nós tememos e não enxergar. Segunda-feira passada nós estávamos reunidos, fizemos um churrasco. O rapaz que fez o churrasco, a gente sempre ora antes de comer, a gente convida normalmente as pessoas que estão no mesmo recinto para orar. Ele veio orar, foi a última oração dele. Um homem de 40 e poucos anos. E aí? Você acha que alguém ali sabia que tinha uma pessoa em meio a um círculo de poucas pessoas, um não estaria mais? E agora, aquela família que sofre, aquela família, o filho que fica sem o pai. Se nós não temos a percepção divina das coisas, nós olharemos para o abismo humano, do qual as coisas não fazem sentido e agora cada um que tome a sua própria cruz, para não traduzir para cada um que se lasque com seus problemas. Mas no final das contas nós pensamos justamente isso, e que cada um se lasque com seus problemas. Agora tem uma família que tem um final de semana do qual o pai não vai chegar mais na sua casa, não vai ter mais um abraço, uma mulher que não vai ter o suporte, mas para a gente vai continuar tudo normal. Ainda que eu o conhecesse, a minha vida vai seguir, ainda que com um vazio disso, nós focamos somente na nossa vida, nós não olhamos o plano global de Deus. Nós não olhamos do ponto de vista que Deus escreveu o que escreveu para a honra e glória dele. Nós estamos preocupados com a nossa vida.
Nós estamos preocupados com as nossas aflições. Nossas aflições são as piores do mundo. Individualmente, todo mundo acha a sua aflição pior. Até que você olhe para alguém e fala assim, aquela pessoa está ruim. Mas daí você olha e fala assim, isso daí me conforta, porque eu não estou tão ruim assim. Mas você logo esquece. Porque a dor que mais dói é a nossa. Tem gente agora sentindo dores no corpo por conta de milhares de doenças. E você talvez com uma unha inflamada já está aí, às vezes nem vem para o culto porque fala que não conseguia nem colocar um tênis. E é a pior dor do mundo, porque a pior dor do mundo é aquilo que nós sentimos. E essas dores visam nos fazer enxergar quem nós somos. Nós sentimos dores porque nosso corpo é esse corpo perecível, terreno. Nós estamos todos os dias morrendo. Todos os dias, algo de nós deixa de existir. Nós somos criaturas mutáveis, em constante transformação e degradação. O mundo inteiro está se dissolvendo. Porque tudo é mutável, à exceção de Deus. Agora o resto está tudo desmoronando. Nós estamos no capítulo 19 de João, vendo esse mundo desmoronar, mas trazendo certezas. E meio a o desmoronamento deste mundo para aquelas pessoas, posteriormente haveria de vir uma luz do qual iluminaria e fazia com que eles crescem, que aquele que estava ali sendo morto na cruz do Calvário era Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador, o Cordeiro Santo de Deus, que representava Deus desde a fundação do mundo, representava Cristo encarnado. Como entender isso? Somente lendo as Sagradas Escrituras. Sem ler as Sagradas Escrituras, nós padeceremos, sofreremos e não encontraremos refúgio em nenhum lugar. Eu falando com o irmão daquele homem do qual perdeu, qual palavra eu posso dar? Não existe palavras que eu possa confortar alguém que acabou de perder um ente querido. Não há nada. Mas a questão é de enxergar as mãos soberanas de Deus, do qual define o nosso início e o fim. Ninguém pode acrescentar um segundo a mais de vida. E como você explicará isso para alguém que não tem fé, que não tem Cristo? Que existe um plano designado para todas as coisas, que no final tudo vai dar certo. Parece ser meramente uma mensagem de otimismo. Mas não é meramente uma mensagem de otimismo, é uma mensagem verdadeira, cravada de maneira eterna para toda a eternidade, que Cristo sedimentou na cruz do Calvário. Por eu ter morrido por vocês, a vida de vocês haverá paz. Ainda que seja na eternidade, porque é o único lugar que teremos paz. Alguém vive uma paz aqui que excede todo entendimento? Não. Ninguém, porque tem contas para pagar, tem boleto, tem briga entre familiar, tem briga entre casal, tem briga entre filhos. Tem mais brigas aí que eu posso citar, briga entre sócios, briga... Tem mais alguma? Tem milhares que nos tiram a paz e não roubam a paz, porque a nossa paz não está no lugar certo. Nossa paz não está na segurança do que Cristo fez. Nossa paz não está no lugar que nós deveríamos depositar. Nós deveríamos olhar para Cristo todos os dias e entender que Ele suportou as nossas dores. E que essas aflições que nós temos momentâneas haverão de ser sanadas um dia. Que nós possamos ter a compreensão hoje, sair daqui com a certeza de que nada aconteceu e nada acontecerá fora dos desígnios de Deus. Ainda que sejamos inteiramente responsáveis, nós possamos compreender que Deus, mediante a sua misericórdia, mesmo diante dos nossos erros, trata de usá-los para a honra e glória do nome dele. Vamos continuar então a exposição do capítulo 19 de João, seguindo do verso 17 ao 22. Peço que todos abram suas Bíblias em João, capítulo 19, do verso 17 ao 22. Alguém assistiu todas as ministrações desde que começou João? Não, né? Só eu que preguei. A Alice também assistiu, Levi. Não tenho essa certeza não, porque vocês já ficaram doentes. Mas olha que interessante.
A Bíblia é uma sucessão, é uma revelação progressiva. Nós temos que entender de maneira global. Por isso que nós estamos aqui há 3 anos falando do Evangelho de João, para que vocês possam olhar esse plano eterno de Deus e não ficar focando apenas em uma etapa. Vocês observem que várias vezes a gente faz conexões pertinentes com o Antigo Testamento, com o Novo, com o que vem depois nas cartas pastorais. Em todo lugar você vai ver a Bíblia intimamente conectada. Se vocês não conseguirem acompanhar isso, vocês padecerão no sentido de viverem vidas bem além do que Deus estabeleceu na sua palavra. Às vezes nós queremos saber a vontade de Deus e esperamos que venha uma revelação através de um sonho, se eu fale alguma coisa, falo assim, isso daí é para minha vida. Não, você tem essa palavra, acesso constante. Sejam leitores da palavra. Leiam com muita atenção, cada um. Perdeu uma ministração? Pega, depois tira um tempo e fala assim, deixa eu ver qual é a linha de raciocínio, para que vocês formem as suas próprias linhas de raciocínio. Porque às vezes você vai chegar aqui, vou entrar no capítulo 19, você vai falar assim, mas o que aconteceu? Da onde é isso? Embora eu tente fazer uma recapitulação, lembrá-los do que está acontecendo, nossa mente vai esquecendo. Nossa mente mente constantemente. E ela vai nos enganando. Então estejam firmados na palavra. Se você parar para ler o João, você não vai demorar 2 horas. Se você repartir uma semana, se você ler 20 minutos por dia, você vai terminar de ler João em uma semana. E entender o que é o Evangelho, você vai entender a revelação de Deus. Então, tentem ser mais diligentes quanto a isso, porque senão vocês vão ter que confiar em tudo que eu disser. Vocês vão falar assim, amém, ele falou bonitinho, ele falou de um jeito que eu entendi, mas seus olhos não contemplaram essa verdade. Talvez seu coração não tenha sido transformado, você tenha sido meramente convencido por palavras. E nós não devemos ser convencidos por palavras humanas, nós devemos ser transformados pelo agir do Santo Espírito, do qual Cristo nos entregou mediante seu sacrifício na cruz do Calvário. Vamos à leitura deste texto, do qual trata do cerne e o cumprimento de muitas profecias que antes foram preditas. O verso de número 17 do capítulo 19 do Evangelho de João diz, carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar de Caveira, em aramaico, Gólgota. Ali eles o pregaram na cruz. Outros 2 foram crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia, Jesus o Nazareno, rei dos judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos, mude a inscrição de rei dos judeus para ele disse, eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi? Escrevi. Ó Deus, rendemos glórias a ti. Tu nos criaste para a honra e glória do seu nome. Tu escrevestes a história antes mesmo dela ser pensada por nós humanos. Tu és o controlador de todas as coisas. Tu deste ordens e tudo veio a existir. Nós cremos, Pai, que o Senhor governa cada átomo deste cosmos. Nós cremos que somos criaturas em suas mãos. Nós cremos, Pai, que ainda assim o Senhor nos permite termos decisões diárias e nos instrui mediante ao seu Santo Espírito, mediante a pregação da sua palavra, e nós pedimos que o teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento para que venhamos crer da maneira correta, Senhor. Não nos permita caminharmos diante do engano. Entre com providências em nossas vidas, traga clareza acerca da sua palavra, apazigue as nossas dores existenciais, que possamos olhar não do ponto de vista humano, como se nós fôssemos o centro, mas que tu possa ser o centro de nossas vidas e enxergarmos o seu glorioso plano, que já foi revelado, concretizado na cruz do Calvário. E agora nós, em espírito, já reinamos contigo, no lar eterno celestial. Nos console através do seu doce evangelho. Ilumine o nosso entendimento através do teu Santo Espírito. Aquete aqueles corações, Pai, que estão ansiosos, com medo, desesperançosos. Que o Senhor fale aos seus corações. Nós cremos que assim o Senhor faz, pois aprove o Senhor
trazer a conhecimento de todos a sua palavra. Que o seu nome seja exaltado e glorificado. É assim que nós oramos e agradecemos em nome daquele que foi morto na cruz do Calvário, o Cordeiro Santo, do qual carregou o peso dos nossos pecados, o seu Filho amado, nosso único e suficiente Redentor. Amém. Podem sentar. As crianças podem se direcionar. Nós estamos agora diante dos maiores episódios da existência humana. O momento onde o Salvador é crucificado. Por que que necessitávamos de um Salvador? Toda pergunta já começa aí. Se eu entender que Jesus é o Salvador, mas ele veio me salvar do quê? Por que que era necessário que um homem sofresse e carregasse as minhas dores? Aqueles homens não haviam compreendido isso. Eles andavam com Cristo, eles estavam com Cristo diariamente, viram uma série de milagres do quais ele fez, mais especificamente mencionado no Evangelho de João. Ele mencionou quantos sinais que provavam que era o Messias? 7. Boa, tem 10 pessoas que sabem, já está bom, já está ótimo. Mas esses sinais visavam mostrar que ele era o Messias que havia sido prometido durante toda a Sagrada Escritura. Desde o começo da Sagrada Escritura, nós vamos nos deparar com a criação e a queda. Lembre-se que existem apenas 4 capítulos da Bíblia, do qual nós não conseguimos, nós vemos o homem completamente livre do pecado. Os 2 primeiros de Gênesis e os 2 últimos de Apocalipse. Então, de 1189 capítulos, nós temos 4, do qual o pecado não reina. Nós vemos que o homem pecou contra a santidade de Deus. Para muitos olham e falam assim, mas o que é isso? Era só uma maçãzinha, o que ele fez? E o que nem é mencionado uma maçã, apenas para título ilustrativo. E nós olhamos e não enxergamos que aquilo de fato feriu Deus. Nós não conseguimos enxergar que nós ferimos Deus todos os dias. Nós não conseguimos enxergar que nós somos miseráveis, pecadores, homens, seres completamente depravados, que se Deus não regenerar nosso coração, nós continuaremos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não somos diferentes daqueles homens que estavam ali ao lado de Jesus e não reconheciam os milagres que ele fez. Tenho certeza que se você parar agora para pensar, você vai ver milhares de milagres que Deus já fez na sua vida. Talvez não como os retratados na Bíblia. Talvez você nunca tenha visto um cego que não tinha olhos serem curados. Talvez você nunca tenha visto, com certeza nunca viu água ser transformada em vinho, multiplicação de alimentos, homens serem curados mediante a distância, um homem num tanque ser levantado por Deus, curado por Deus, enquanto muitos esperavam um anjo, o anjo de Deus estava ali e levou aquele homem a ser curado. Ninguém viu ninguém caminhar sobre as águas, porque esses milagres apontavam para o Messias. O Evangelho de João visa exatamente isso, mostrar que existe um Messias. E quem era esse Messias? Era Deus encarnado, do qual haveria de vir suportar as nossas dores, a ponto de carregar os nossos pecados na cruz do Calvário. O que estava prefigurado no Antigo Testamento como um sacrifício de um cordeiro, agora estava sendo concretizado na cruz do Calvário. O cordeiro manso, o cordeiro imolado de Deus, do qual o seu sangue haveria de purificar todos aqueles do qual Deus elegeu desde antes da fundação do mundo. Isso é incompreensível para a humanidade. Como que Deus escolhe salvar uma humanidade para si? Ele escolhe salvar por razões escondidas simplesmente nele, somente nele, por razões do quais nós não conseguimos discernir. Mas nós sabemos que todos os homens estavam em Adão e pecaram. E diante dessa massa que estava caminhando para a perdição, Deus escolhe salvá-los mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, mediante uma série de toda a humanidade que caminhava para as trevas, Deus escolhe, mediante o sangue do seu Filho, derramar e escolher salvar uma multidão incontável de pessoas, do quais vocês que estão escutando agora essa palavra, existem todas as possibilidades do mundo que vocês sejam esses alvos do amor de Deus. E os alvos são pessoas imperfeitas, pessoas que falharam como os discípulos, pessoas como aqueles que estavam ali retratados nos capítulos anteriores. Nós vamos ver os fariseus, nós vamos ver os próprios romanos, nós vamos ver Pedro, nós vamos ver
Judas, nós vamos ver todos os tipos de seres ali. Mas nós não conseguimos enxergar a Bíblia dessa forma. Nós olhamos apenas como um livro meramente espiritual que só entende quem é espiritual. Que nós necessitamos de muitas coisas para ler. Eu preciso ser um poliglota, eu preciso saber grego, hebraico, aramaico, todas as línguas, português eruditamente. Não, nós cremos que o homem é convencido mediante o agir do Santo Espírito, mas que essa palavra é que move cada um de nós. Essa palavra que foi escrita para não mais se apagar. Essa palavra que já está limitada. Limitada no sentido de escrita, mas ilimitada em seu alcance. A palavra não terão novas revelações, nós não teremos novas palavras a serem acrescentadas. Não haverá um dia do qual vai chegar, Deus vai falar comigo e eu vou falar assim, seguinte, vamos colocar aí o 1190 capítulo agora, porque eu vou escrever um novo capítulo, porque Deus me falou, e se Deus falou, deve estar escrito. Nós temos uma palavra que foi revelada por Deus, do qual nós temos a segurança, e nós podemos agora, 2000 anos depois, olharmos e vermos como as coisas se encaixam perfeitamente, que não são meras concepções humanas que tentam dar sentido às coisas, mas é a palavra de Deus se organizando perfeitamente como um verdadeiro quebra-cabeça, do qual todas as peças se encaixam perfeitamente, mostrando a nossa vida. E creio que na sua vida também acontece isso, porque somente quando as coisas vão acontecendo, você vai conseguindo encaixar todas essas peças e vendo que, mesmo você imperfeito, Deus ainda faz com que esse quadro seja um quadro maravilhoso, porque ele foi pintado com sangue de Cristo. E enxergar isso é muito difícil. É muito difícil, porque nós queremos uma religião prática. Nós queremos uma religião momentânea que manifeste o poder de Deus agora. Tenho certeza que você já veio para cá, algum momento, pedindo uma resposta para Deus, porque senão você nem voltaria mais. O ser humano quer isso, nós queremos as coisas, nós somos a geração fast food. Com Deus, mais ainda. Nós oramos, nós queremos olhar as coisas acontecerem de maneira muito rápida, breve. Nós pedimos e já esperamos. Lembrei de um fato. Minha filha tinha ganho uma pulseirinha. Vocês já sabem que aquelas pulseirinhas que tinha, não essas pulseiras que ela está vendendo aí por aí, tá? Aquelas fitinhas assim que falavam que tinha que fazer um pedido e quando ela quebrasse, se realizava. Quer ver aqui os crentes? Quem já teve essa fitinha? Você cresceu crente, daí pelo menos a mãe não deixou. Mas você tinha outras superstições. Mas olha que interessante, ela colocou a fitinha, ela era pequena e a avó dela falou para ela e deu essa fitinha. Um dia ela acorda, a fitinha não tá. Ela sai correndo, não é a Alice, tá? É a Luana. Ela sai correndo e vai olhar na janela. Fala assim, pai, cadê? Eu falei, cadê o quê? O carro da minha avó. Eu falei assim, que carro da sua avó? Pai, ela me disse que quando quebrasse a fitinha, ela ia conceder o desejo do qual eu tinha feito. E ela tinha pedido um carro para a avó dela. Olha que louco. A religião não é isso. Mas nós criamos isso. Nós criamos, se nós viermos constantemente no culto, se lermos a Bíblia integralmente, se formos fiéis, se formos isso ou aquilo, nós receberemos algo, como se nós pudéssemos mover a Deus ao nosso favor. Como se o louvor correto, os acordes musicais corretos, a iluminação correta, a pregação correta gerasse vida dentro de alguém. Nós estamos vendo que ali aqueles homens estavam mortos diante dos seus delitos e pecados. Mas muitos estavam crendo nas suas superstições, nas suas religiões vazias. Uma religião sem Cristo é um mero ritual. Nós podemos criar este ritual aqui, nós já criamos, nós não notamos, mas criamos. Este lugar que você está não é mais sagrado do que o da sua casa. Este lugar que nós estamos não é mais santo do que o outro lugar que está ali, onde aquelas pessoas estão agora fazendo uso de drogas. Dentro de um prostíbulo, porque não se trata dos lugares, mas o que habita nestes lugares. Será que nós somos, de fato, partes desse templo, ou nós ainda estamos vivendo como aqueles homens daquele tempo? Nós entramos em uma série de discussões por conta do que tem acontecido no nosso mundo. Olha aí, chega a pandemia, do qual os templos são fechados, agora tem futebol, daí fala, pode ou não pode, o que não pode. A questão é, eu de fato sou o templo de Deus, e eu entendo que onde eu estou, eu faço parte
desse povo que foi comprado por um alto preço mediante o sacrifício do sangue na cruz do Calvário. Nós estamos vendo esses relatos ali constantemente na Bíblia de homens que estavam completamente cegos. Homens que tinham uma Bíblia, homens que estavam ali com seus interesses pessoais, como Pilatos, tentando organizar todo esse governo. Os romanos, em sua maioria ali, os soldados. Nós vemos ver um homem agora que estava ali caminhando e tem que ajudar Jesus, nem sabia o que estava acontecendo, ele queria simplesmente ofertar seu sacrifício ali diante do templo, daí chega, opa, pega aí, ajuda Jesus. Como entender tudo isso? Às vezes vocês leram e não entenderam nada, porque vocês estão querendo ler com mentes humanas. A mente humana nada pode, mas a mente que é vivificada pelo Espírito, tudo pode. Alguns de vocês às vezes não leem a Bíblia porque falam é muito difícil. Sabe por que é difícil? Porque antigamente nós só tínhamos uma tradução da Bíblia, do João Ferreira de Almeida, que é uma linguagem bem arcaica, que é difícil. Por isso que nós deixamos Bíblias ali para vocês lerem, para que vocês vejam que a palavra de Deus é acessível. Pensa que os reformadores não ficaram preocupados com o português correto, eles se preocupavam em a palavra ser acessível a todos. Porque Cristo deve ser acessível a todos. E se você meditar nas Sagradas Escrituras, mediante uma leitura, nós temos a plena convicção de que Deus irá falar ao seu coração mediante essa palavra. Não mediante uma mera intelectualidade, onde você vai ler, saber capítulos e versículos, que bom que você sabe, mas que você entenda o real sacrifício da cruz do Calvário, e por que foi necessário que Jesus morresse na cruz. Você conseguiria explicar agora por que foi necessário que Jesus morresse na cruz? Vocês vão ter que responder essas perguntas, porque o mundo vai clamar por isso. Vocês vão estar no almoço, as pessoas vão dizer, mas por que teve que morrer por mim? Como que você vai explicar? Eu acredito em Deus do meu jeito. Olha ali, eu coloquei uma fitinha e melhorou meu trabalho. A mesma coisa que você fez lá, a sua campanha, a sua boa cumba, eu fiz minha macumba, e daí os dois deram certo. Porque a nossa é boa cumba, quando é propósito, quando é uma campanha que daí falhou, tem que começar de novo, é diferente. Mas nós temos que ver as coisas de maneira diferente, olharmos à luz das Sagradas Escrituras, entendermos o plano redentor de Deus. Vocês devem estar aptos a explicar as razões da sua fé. Não só para os outros, mas para si mesmos. Porque ninguém vai poder ficar explicando para vocês a todo tempo. Eu queria me multiplicar em 10, eu não posso. O tempo que eu tento compartilhar, mas poucos também estão dispostos a isso. Nós estamos terminando a segunda leitura do ano. Tem pessoas que estão aqui terminando a segunda leitura do ano, tem outros que nem começaram, já virou o ano, disse que pulou 7 ondinhas falando que ia terminar a leitura anual e não fez. Falou que ia ler e não lê. E é natural. Não me espanta isso, porque a nossa carne não quer a Bíblia. Nossa carne quer um Deus que vai manifestar o seu sobrenatural e tudo vai ser resolvido agora. Como se isso fosse a única coisa que Deus deveria fazer. Melhorar as circunstâncias da nossa vida. Era tudo isso que aqueles homens queriam. Um Deus que melhorasse a vida deles. Mas nós que compreendemos o Evangelho, nós queremos que Ele mude nossos corações. Nós queremos que Ele tire de nós os nossos desejos egoístas, nossas vaidades, nossos medos, nossas incertezas, nossas inseguranças. Porque nós depositamos muitas vezes nossa esperança num governo, nós depositamos nossa esperança nos nossos familiares, nos nossos amigos, e esquecemos que nós dependemos única e exclusivamente deste Deus. Que a gente possa compreender cada vez mais o que Ele diz. Olha como diz, então, acerca da crucificação. Depois de ocorrer todo esse julgamento de Jesus, ele se deparando com Pilatos ali confrontando os fariseus, de forma que ele usava do seu poder autoritário também para fazer com que eles pensassem acerca de que aquele que estava ali diante deles era completamente inocente. Então, depois de açoitado, depois dele ser completamente humilhado, você vai ver que ele é colocado coroa de espinho, que ele apanha. Você vai ver que acontece milhares de coisas ali que são dolorosas. Quem já assistiu a Paixão de Cristo? Algumas coisas ali também constroem algumas coisas que não são, mas eu acho que é a forma mais vívida de enxergar. Embora isso possa retratar algumas questões bem complexas,
Nós temos que tentar imaginar essas cenas como reais. Imaginar essas cenas como reais. Agora eu peço que vocês tentem imaginar essas questões. Qual era o lugar que ele estava, para onde ele estava indo, por que ele estava sofrendo aquilo. Quando você começa a trazer para uma realidade, tudo fica mais vivo. Quando você começa a imaginar Cristo sendo dilacerado através dos chicotes, onde cada vez que ele tomava uma chibatada voava pele e sangue. Aquelas pessoas que estavam ali, o sangue jorravam nelas. Imagina o tamanho, o ódio que aquelas pessoas estavam depositando neles. Todos nós nutrimos esse ódio, tá? Todos nós nutrimos esse ódio. Nós queremos ver uma justiça própria. Eu gosto de citar muito o exemplo de se a gente pega alguma pessoa ali roubando alguma coisa, se pegou alguma pessoa abusando de alguém, o que a gente vai querer fazer? Primeiro a gente vai bater, depois vai perguntar. E outros vão olhar e falar assim, apanhou pouco ainda. É natural. Vocês viram aquele caso do menino que estava tentando ser sequestrado, que as pessoas pegaram, daí espancaram os rapazes, agora sei lá que fim tomou, mas a questão é, o ser humano clama por justiça. Todo mundo quer que a justiça seja feita, contra os outros, mas contra nós clamamos por misericórdia. Nós estamos agora nos deparando com essa realidade da cruz. A realidade da cruz faz com que a gente enxergue o mundo de outra forma. Então, enquanto vocês não conseguirem olhar para a realidade do Evangelho de maneira vívida, talvez vocês continuarão apenas ouvindo uma história. Essas histórias não são histórias, são realidades de fatos que aconteceram no passado, que ecoam pela eternidade. Isso daqui não é um mero acontecimento que talvez possa ter acontecido, isso daqui é o retrato verídico daquilo que aconteceu com o Filho de Deus. Aquele que foi carregando a própria cruz, que nem diz no verso 17. Verso 17 diz, carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira, em aramaico, Gólgota. Ele foi ao local chamado Lugar da Caveira. Ele estava saindo da onde? Qual que é o caminho que ele percorreu? Não sei, né? Ele não estava montado no jumentinho agora, daí o que aconteceu? Ele estava onde? Antes, no pretório. Ele estava sendo julgado ali. Lembra que depois ele se depara, os homens não querem entrar dentro do pretório, os fariseus, porque eles acreditavam que eles poderiam se contaminar. Olha, falamos disso a semana passada. Nossa mente vai esquecendo. Lógico que algumas coisas demandam estudo, demandam repetição, mas ele percorreu um caminho de cerca de 700 a 800 metros. Quilômetros, imagina, 700 a 800 quilômetros a pé. Mas 700 a 800 metros, dali do pretório até o Gólgota. Como que era essa via? Era uma via do qual os romanos faziam isso, infligindo punições daqueles homens para que eles servissem de exemplo. Qual é a melhor forma de punir as coisas? É por intermédio do exemplo. Até hoje a punição é assim. Eles vão pegar alguma pessoa e punir para que sirva de exemplo para os outros. Concorda ou não? Você já fez isso daí? Às vezes você pune um filho para o outro servir de exemplo. Fala, se eu não fizer nada, não vai adiantar. Daí como que eu vou ter autoridade para o outro? E sempre fazemos isso. Isso daí faz parte da concepção humana. E eles estavam fazendo justamente isso, manifestando aquela ira sobre eles, o que era comum. Imagina que as ruas não eram asfaltadas assim. Eram mais esburacadas que essas. Mas imagina as ruas esburacadas de terra, ele carregando aquela parte transversal, horizontal, que é chamado patíbulo. Pesava cerca de 50 quilos. Imagina carregar uma madeira. Ele não estava com os cravos presos em mãos ainda. Antes eles amarravam e depois eles prendiam. Vocês que viram a paixão de Cristo, vocês veem ele carregando a cruz. Não, é uma construção. Os historiadores não falam que foi dessa forma. Então imagina que ele estava ali caminhando 800 metros depois de ter apanhado, coroa de espinhos, ser zombado, açoitado, estava sem dormir. Enquanto os discípulos, onde eles estavam? Fugiram. Fala de sofrimento, todo mundo foge. Imagina essa cena. Ele todo com as suas costas completamente tomadas por vergonhas, carregar um peso. A gente não consegue carregar compras de supermercado. Carregar malas. Imagina carregar a cruz. Mas ele não estava carregando a sua própria cruz, ele estava carregando o peso da nossa cruz. Essa questão horizontal, teologicamente, as pessoas vão enxergar como
a parte humana, porque quando ele chegasse para ser efetivamente colocado no lugar, já tinha essa viga vertical que é chamado de estepe, eles colocavam como se fosse um T, não era desse jeito. Era como se fosse um T, eles penduravam, daí eles fincavam todos os cravos. Imagina o sofrimento disso. Carregar o seu peso diante de pedras, cair com 50 quilos em cima. Um amigo meu, mora na Holanda, caiu ontem. Ficou todo estourado, estava parecendo aqueles buterriers, sabe? Caiu, meteu a cara no chão, ficou todo roxo. Sem nada. Lógico que ele tinha feito uma operação no joelho, mas daí ele é teimoso também, igual um que vos fala. Aí ele pegou, todo roxo. Mas imagina, cheio de dores, a coroa de espinhos. Quem trabalha com saúde sabe quão tenebroso é nossa mente, o nosso cérebro, quantas veias ali, sistema nervoso tem, quão doloroso é. Imagina ele suportando todas aquelas dores. É fácil imaginar ele suportar as dores, mas a questão é, nós deveríamos tomar a nossa cruz e caminhar. Nós temos suportado as nossas dores? Ou nós temos colocado na culpa de Deus as nossas dores? Ah, Senhor, isso daqui é culpa sua. Por que não fez o mundo perfeito? Por que deixou comer? Era tão mais simples. Não, essa é a nossa vida. Essa é a realidade. O problema nosso é que nós queremos fugir de uma realidade. Nós olhamos para a Bíblia querendo fugir de uma realidade. A realidade dessa vida é o quê? Que no mundo tereis aflições, e a gente se esquece disso. Mas nós também temos outra certeza da Bíblia: seja forte e corajoso, encare essas realidades, porque em breve tudo isso vai passar. Suporte o peso dessas aflições. Porque no meio do caminho Deus haverá de colocar os seus anjos para que vocês suportem essas dores. Os anjos não são os seres celestiais que vão estar ali, embora espiritualmente nós somos suportados por eles, não o anjo individual que tem o seu próprio nome, cada um tem um anjo com nome, isso daí é completamente absurdo, mas outras crenças ainda acreditam nisso. Mas nós temos pessoas que são dadas a vocês aqui, que vão ajudar a suportar essa caminhada. Aqui não menciona, mas no Evangelho de Lucas, vocês vão ter esse homem que ajudou. Vamos ver quem é esse homem? Olha lá em Lucas capítulo 21. Ou 23, perdão. Ó, tá craque, hein? Vinte e três. Acharam? A partir do verso 26. No Evangelho de João, algumas coisas não são mencionadas, mesmo porque ele é bem objetivo e ele quer retratar Deus como soberano. Mas a gente não pode esquecer daquilo que aconteceu e a gente pode olhar sob as óticas dos outros evangelhos e enxergarmos com mais precisão de detalhes. O verso 26 diz: enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simão de Cirene vinha do campo, os soldados o agarraram e puseram a cruz sobre ele e obrigaram a carregá-la atrás de Jesus. Observe que no texto que nós lemos de João não menciona isso. Daí menciona esse homem de Cirene. Era um lugar do qual necessitava caminhar uma longa distância, tá? Eram quilômetros e quilômetros de distância. Então imagine que ele estava simplesmente caminhando e pega um soldado romano e empurra nele e fala assim: carrega aí o peso. Não, mas por que eles fizeram isso? Existe toda uma história por trás. Os romanos tinham o direito de fazer com que os civis carregassem determinados pesos por 1 milha até, ou os animais deles. Ou seja, aquele homem estava caminhando, ele estava indo fazer uma oferta, porque ele era um homem ali judeu, da diáspora, que é entendido. Então ele pega e coloca e fala assim: ó, carrega aí. Ele estava indo oferecer seu sacrifício e ele mal sabia que estava auxiliando aquele que serviria como sacrifício. Mas que no final das contas, Jesus que estava carregando o peso das dores daquele homem,
É isso que Deus tem feito em nós. Quando nós olhamos para os nossos sofrimentos, nós devemos olhar que ainda sofremos menos do que merecemos. Às vezes me pergunta, como você está? Eu falo, melhor que eu mereço. Porque eu já sei o que eu merecia. Embora eu queira ter uma vida boa, confortável, nem sempre vai ser assim. Nós vamos passar por essa vida tendo dores, momentos de luto, momentos de perda das mais variadas, e nós não nascemos para perder, porque nós nascemos completos. E nós desejamos a todo custo ganhar. O que aconteceu ali no Jardim do Éden era o homem ganhando, tentando ganhar aquilo que ele julgava ter perdido. O que ele julgava ter perdido? Ele não sabia o que era o mal. Não, eu quero conhecer tudo. A incredulidade, não confiar que aquela palavra de Deus era o suficiente, fez com que aqueles homens mergulhassem a mesma coisa que acontece com a gente. Nós não confiamos que o que Deus tem reservado para nós é bom. Como enxergar algo bom mediante as coisas ruins? É impossível diante da mente humana. Diante dos nossos fenômenos que vivemos aqui na Terra, ver dores é horrível. E o único conforto que eu posso trazer é falar que Deus tem um plano soberano a isso. Será que nós temos enxergado isso? E às vezes nós seremos como esse homem. Estamos ali e está indo tudo bem, ele só vai oferecer um sacrifício para remediar alguma paradinha que ele tinha feito errada ali, porque os sacrifícios também tinham essa função. Muitos ainda tratam a religião como do Antigo Testamento. Eu vou no domingo, eu fiz um negocinho na segunda, na terça, agora eu vou ali, eu oro, está tudo certo, limpei minha ficha, eu vou no segundo e volto a viver a mesma vida. Mas nós sabemos que não se trata disso. Se trata de um coração transformado mediante o sacrifício da cruz do Calvário, do qual regenera o homem, aquele que estava morto de seus pecados. Agora ele enxerga, agora ele vê, agora ele não anda da mesma forma. Mas ali poderiam ter milhares que estavam fazendo isso, da mesma forma que dentro da igreja existem milhares que estão fazendo isso, inclusive até eu posso estar incorrido nisso. Vivermos como se Cristo de fato não existisse por conta desse ordenamento, dessa organização religiosa que nós criamos. Por isso que nós somos convidados a refletir sempre acerca do que as Sagradas Escrituras apontam. Então nós vamos ver milhares de características dentro desse homem, mas vamos ver principalmente que ele é agarrado e coloca sobre ele e o obriga a carregar atrás de Jesus. Continua no verso 27 dizendo: uma grande multidão seguia, incluindo mulheres aflitas que choravam por ele. Mas Jesus, dirigindo-se a elas, disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por si e por seus filhos, pois estão chegando dias em que dirão: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos e os seios que nunca amamentaram. É chocante essas frases. Você não vê em ministração falar isso. Porque isso daí talvez não retrate esse Deus tão amoroso que nem as pessoas tentam imaginar. Porque as pessoas julgam que amor é muito ou é pouco, elas não entendem que amor é amor. Estava conversando com a minha mulher sobre isso. Não existe eu amo pouco ou muito, amor é amor. Amor não tem como mensurar, porque nosso amor é mediante o amor de Cristo sobre nós. O amor de Cristo é imensurável, e a forma como nós somos chamados a amar é dessa forma. Eu simplesmente amo. Não é uma retribuição. Então imagina que essas mulheres estavam ali e escutam essas palavras. Até que o Espírito Consolador que vocês cantaram ali no início viesse e transformasse o coração delas. Lembra que elas também fugiram desesperadas e vendo tudo o que acontecia depois da ressurreição ainda não conseguiam se deparar com essa realidade. Nós vamos ver estes homens que estão ali, Simão caminhando com ele. Por que eles tinham que caminhar? Por que eles estavam naquela situação? Por que ele estava carregando a cruz de Cristo? Pensa que a humilhação deveria ser ali. Eles não queriam que Jesus também morresse, tá? No meio do caminho, porque senão seria vexatório para eles. Mas observe que não era eles que estavam sustentando Cristo, mas Cristo sustentando o cosmos. Nada do que aconteceu ali foi fora da vontade de Deus. Não era um homem crucificando Cristo, mas era Deus, mediante o seu plano eterno, fazendo com que o homem tivesse a consciência de quem ele é. Atos 2, 23 vai falar que tudo aconteceu conforme o plano soberano de Deus. Eu vou ler, não precisa abrir, deixa aí onde está que a gente vai voltar. Eu vou ler aqui em Atos 2, como que está escrito. Exatamente, para eu ser o mais literal possível. Atos 2, verso 23 vai mencionar isso. Não precisem abrir, para que vocês não precisem voltar depois.
Olha como diz, no verso 23. Ele foi entregue conforme o plano preestabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda dos gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram, mas o Deus o ressuscitou, libertando dos horrores da morte, pois ela não pode mantê-la sob seu domínio. Então, nada que estava acontecendo ali era mero acaso. É difícil enxergar isso. É difícil enxergar que até mesmo os nossos erros estão nos planos eternos de Deus. Mas você é inteiramente responsável. Você erra pela sua própria responsabilidade. Aqueles homens eram responsáveis pelo que eles estavam fazendo. Da mesma forma que nós também somos nessa caminhada, por tudo que nós temos feito. Continuemos ali em Lucas capítulo 23, no verso seguinte. No 29 daí. Pois estão chegando os dias em que dirão: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos e os seios que nunca amamentaram. Suplicarão aos montes, caiam sobre nós, e pedirão às colinas, sotérrimo-nos. Pois se fazem essas coisas com a árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? Verso 32. 2 outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele a fim de também serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Olha que interessante. Então, o cenário de execução tinha 3 barras verticais, do quais haveriam de pegar e colocá-los. Aqui Jesus estava, era de quem? Pertencia a quem? Quem deveria ser? Barrabás. Mas quem pediu para soltar? O povo. Você acha que hoje nós faríamos diferente? Nós faríamos a mesma coisa. Nós só não faremos se o Espírito nos convencer, porque nós sacrificamos Cristo todos os dias através das nossas iniquidades, dos nossos pecados. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos afrontando o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Mas ocorre que seremos perfeitos de forma alguma. Mas os nossos pecados não são mais intencionais, nossos pecados são acidentes de percurso. E quando acontece isso, nós nos lembramos dessa cena absurda que é retratada aqui. Essa cena deveria causar enjoo em nós. Deveria causar repúdio em nós. Deveria vir à mente. Eu peço para que Deus traga a mente de vocês, quando vocês maquinarem o mal, vocês olharem e lembrarem que Jesus Cristo suportou as dores pelos seus pecados, o pecado do qual nós cometemos diariamente. O pecado tem que gerar incômodo em nós. Deve ser algo repugnado, a ser repugnado na nossa vida. Nós não podemos aceitar ser o que nós achamos que éramos, porque agora nós somos criaturas feitas de Deus, feitos pela mão de Deus, moldados pelo teu Santo Espírito. Lembre-se que esses 2 que estavam ali, eles estavam servindo aos seus próprios desejos. Barrabás foi solto. Um ofende a Jesus e outro se depara com essa realidade do qual nós veremos agora. Olha como diz o verso 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava, os líderes zombavam. Salvou os outros, salve a si mesmo. Se é o Cristo ou o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos pendurado ao lado dele zombava: então você é o Cristo? Salva a si mesmo e a nós também. Nós nos identificamos muito com esse bandido da cruz. Nós pedimos que ele nos salve, porque nós nem enxergamos que ele já salvou a si mesmo e também tem nos salvado. Nós esperamos que ele mude os nossos padrões de vida. Nós não enxergamos que o que ele precisava ter feito, ele já fez. E continua fazendo, porque é ele que tem nos sustentado, de maneira que nós não nos desviemos e voltemos à velha vida. O outro criminoso é retratado agora a partir do verso 40. Mas o outro criminoso repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Ele enxergou que Cristo não havia cometido mal algum.
Quão difícil é enxergar isso. Quão difícil é enxergar que nós merecemos morrer pelos nossos pecados. Nós não imaginamos que o pecado seja tão gravoso assim, ou tão danoso. Nós imaginamos que, só os pecados realmente repugnantes que merecem a morte. O mínimo do pecado já gera morte. Lembre-se que foi a mera desobediência. Isso não é para causar terror em vocês. É para vocês observarem a santidade do nosso Deus. Eu gosto de ilustrar com um exemplo de que se eu agredir um homem aqui forte, mais forte que eu vou ser punido de maneira rigorosa? Sim ou não? Relativamente não. Mas e se eu pegar e bater numa mulher? A pena vai ser maior ou menor? E se eu bater numa idosa? Vai aumentando. E se eu bater numa criança assim? Mais ainda. E se eu bater no 9 dedos? O que vai acontecer? Mas por quê? É entender o porquê. O que a lei faz? Resguarda a hierarquia. Nós vamos ofender uma autoridade. Ainda que tenha sido um mero tapa. Ainda que eu chegue e passe batom na sua face. Eu estarei sujeito a uma pena da lei. Imagina os nossos pecados diante de um Deus santo. Não existem pecados que possam ser relativizados. O mínimo de pecado geraria o máximo de punição. Por isso que aqui nós acolhemos se você foi um assassino, se você foi um adúltero, se você foi um glutão, se você foi o que você quiser. Mas agora em Cristo, isso daí não reina mais em você. Nós não olhamos a gradação do pecado. Não existem, como em outros lugares, pecados veniais. O que são pecados veniais? Pecados que não têm grande relevância, pecados comuns. Não existem pecados comuns, todo pecado ofende a santidade de Deus. Um olhar cobiçoso para uma mulher, um pensamento de ira contra o irmão, é assim que Cristo colocou. A graça é escandalosa. E Cristo te perdoou por tudo isso, então não há razão para você também se sentir oprimido diante disso. A única coisa que deve existir é no seu coração o desejo de clamar e falar assim: Senhor, Tu morresses na cruz por mim, me purifique também desses pecados, que eu não coloque mais meus olhos onde não deveria, meus ouvidos onde eu não deveria, minhas mãos onde não deveria, me purifique, Senhor, de quem eu sou. Esse deveria ser nosso clamor. Aquele homem tinha reconhecido, mas quem nós somos? Cristo está no meio, nós estamos à sua direita ou à sua esquerda. Nós estamos ainda clamando: Senhor, salva-nos. Ou nós estamos como o outro, reconhecendo, nós somos pecadores, merecemos morrer, mas Tu nos entregastes a vida. Tu não fizestes nada, Tu carregastes a minha cruz, a cruz que era devida a mim. O homem, diante da sua malignidade, ele ainda pode se regozijar vendo outro homem sofrer uma dor que era sua. Mas você vai ver, criança é muito difícil. Não que ela não tenha um pecado, mas se você pegar seu filho e falar assim: ó, ele vai tomar bronca, foi ele que fez? Daí a pessoa vai falar assim: não, foi eu. Eu já fiz esse experimento social em casa. Porque daí você olha e fala assim: ó, outra pessoa vai pagar por você, ele acha repugnante. Mas nós não olhamos mais desse jeito. Nós preferimos que outros suportem as nossas dores. Nós não assumimos as dores que são peculiares nossas. A dor que você está passando é sua. Mas você não está sozinho. Há um Deus que carrega a sua cruz, que carregou o peso dessas dores. Eu não sei a dor que você está passando. Você não sabe as dores que eu carrego. Eu não sei nem as dores que minha mulher carrega e ela não sabe as dores que eu carrego, porque as dores são inexprimíveis através de palavras. Cada um carrega as suas dores, mas há um Deus que suportou todas essas dores e nós devemos olhar para Ele e descansar. Nós merecemos essas dores.
Essas dores são remédios de Deus. Jó, quando no livro de Jó, que nós estamos agora em Jó, grita muito sobre isso. Vai falar que Jó estava passando ali, ele não sabia, mas no final das contas, essas dores eram objetos pedagógicos de Deus, para que possamos olhar para ele e ver como nós somos vulneráveis. Como eu disse, num dia a gente está ali todo mundo bem, no outro dia já não está. Nós não sabemos as coisas que vão suceder amanhã. Nós estávamos treinando aqui de manhã, no outro dia a Regiane teve um negócio na cabeça, teve dor de cabeça, foi lá com suspeita de milhares de coisas. Até saber qual que é o diagnóstico, imagina como todo mundo ficou. Daí o marido foi lá, deu um beijo, falou que amava, levou flores antes, nem tinha acontecido nada, mas o peso na consciência faz um monte de coisa. Mas nós somos assim. Mas nós vamos esperar as coisas ruins acontecerem para que a gente enxergue o valor da vida e o quanto nós não merecíamos o que nós temos vivido? Ou nós já somos privilegiados demais? Vocês imaginam quantas pessoas queriam ter o café da manhã que nós tivemos ali? Vocês imaginam quantas pessoas queriam ter tudo que vocês tiveram para estar até aqui agora? O simples fato de estar aqui já é um privilégio. Porque só vamos enxergar isso se reconhecermos que somos miseráveis pecadores, como aquele bandido da cruz. Senão não vai fazer sentido, senão nós estaremos ao outro lado ali. Já se salvou, agora me salvo. Nós já fomos salvos. Ele já morreu na cruz. Nós somos salvos, agora devemos viver essa vida daqueles que foram salvos. Vidas de pessoas que professam uma fé verdadeira. Uma vida diferente, uma vida de luta. Porque não é fácil abandonar os pecados, não é fácil abandonar os desejos da carne, não é fácil abandonar o mundo, não é fácil tomar a própria cruz. Nós queremos que alguma outra pessoa carregue. Mas se não for Cristo carregando a nossa cruz, continuaremos sofrendo aparentemente unidos. Mais uma vez eu gostaria de ler o verso 40. Mas o outro criminoso repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte. Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Então observe que esse homem já estava reconhecendo Jesus como o Senhor, o reino celestial, o que nem os seus discípulos haviam reconhecido. Mas aquele homem iluminado pela graça reconhece o reino daquele que era o rei sendo crucificado. E vem a frase mais bela, onde inaugura o céu com aquele que nós repugnamos. Nós olhamos para pessoas e não imaginamos que elas poderão habitar o céu. Se nós vêssemos uma pessoa agora ser condenada, nós não olharíamos e o julgaríamos dignos do céu. Mas você nem eu somos porteiros do céu. A frase de Jesus para esse homem é: e Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Aquele que estava como um bandido havia reconhecido. Será que nós conseguimos reconhecer que nós merecemos morrer por nossos crimes? Mas aquele homem não merecia nada disso. Volta ao Evangelho de João. Obrigado. Depois do verso 17, do qual ele manifesta aquela questão da cruz sendo carregada, ele já vai para o 18, e olha quantas coisas que, se eu não leio os dois, ficam no vazio. Olha a importância de ler a Bíblia de maneira integral. Não tem ali nada que complete, a não ser a própria Sagrada Escritura. Não são nossas imaginações, mas são os próprios textos das Sagradas Escrituras que relatam tudo isso. Então, olha do verso 18, sob a ótica de João. Ali eles o pregaram na cruz. Outros dois foram crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio. Então,
aí retrata a questão dele ser pregado na cruz. Você já tem essa imagem, então, dele ser levantado. Então, depois, o retrato da crucificação, eles colocaram, não foi aqui no meio, foi bem no punho, e há indícios que tinha um suporte para colocar os pés, daí os 2 pés eram furados juntos. Ele ficava daquele jeito. Jesus morreu na cruz como? Foi por dor, porque ele sofreu as dores humanas. Ele se mostrava ali 100% homem, 100% Deus. As suas dores, a sua morte, a causa da morte dele, se fosse um médico legista, ele ia colocar que ele não morreu de dor, de sofrimento, por conta dos ferimentos. Ele morreu porque ele não conseguia mais respirar, porque é a sufocação indireta. Se você não consegue fazer o movimento de respiração, você vai parando. Você vai parando e cada vez vai diminuindo. E cada vez que ele tinha que respirar, ele tinha que ficar na ponta dos pés e levantar para fazer o movimento de respiração. Quem já sofreu alguma lesão na costela deve saber o que é isso. Quem já bateu a costela vê que não consegue respirar, falta ar. Então é muito interessante, né? Expirou o ar, da mesma forma que depois Deus sopra as narinas de Adão, agora expira o ar daquele que era o segundo Adão, que viria trazer daí a vida eterna, que não é meramente ar nos nossos pulmões, mas vida de espírito, corações transformados. Então ele menciona nesse verso 18 também os 2 bandidos, do quais eu quis dar um pouco mais de ênfase, porque creio que seja completamente pertinente para tudo aquilo que nós temos vivido. E depois, no verso 19, Pilatos coloca no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. E aqui nós vamos ver a interessante parte também que é omitida ali em Lucas. Então olha como as coisas se complementam. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade, a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, que muitos judeus podiam ler a inscrição. Ou seja, aramaico ou hebraico, que em alguns lugares está escrito como hebraico, eles queriam trazer o sentido de que a religião estava representada ali, Jesus, o rei dos judeus, para o mundo religioso, que ele era o rei do universo. Estava ali também em latim que representava a jurisdição ali romana, porque eles representavam a lei. Lembre-se que até mesmo hoje ainda é muito utilizado o latim no âmbito da lei. Muitos termos que nós utilizamos são derivados do latim, mesmo porque nossa língua é uma língua latina, mas, de certa forma, estava ali representando essa questão da sociedade formada e constituída. E os gregos, que representavam a linguagem do mundo, porque ali o grego era como se fosse inglês para nós. Hoje, se perguntar a importância do inglês, todo mundo sabe que é importante, embora nem todos falem. Eu falo português intermediário, tá, gente? Falo nem inglês, nem outras línguas. Então, nós vemos ali de maneira representativa o mundo global. Ou seja, ele estava ali escrevendo que Jesus é o rei dos judeus. O rei que havia sido prometido estava sendo crucificado, cumprindo aquilo que estava escrito desde a eternidade. Continua dizendo, verso 21, os principais sacerdotes disseram a Pilatos: mude a inscrição de rei dos judeus para ele disse, eu sou o rei dos judeus. Então eles queriam, incomodados com a verdade, mudar aquilo que já estava escrito. Qualquer semelhança com nós é a mera coincidência. Nós vivemos uma religião que nós queremos mudar as Sagradas Escrituras. É pecado o que a Bíblia diz que é pecado, é certo o que a Bíblia diz que é certo, e não tem como mudar. A Bíblia foi escrita não por homens, mas inspirada por Deus para guiar as nossas vidas, para que possamos glorificar o nome do Senhor. Que nós não sejamos também como esses homens que viveram religiões completamente vazias de Cristo. Que nós possamos ser cheios do Espírito, que nós possamos compreender, porque nenhuma dessas palavras poderão ser mudadas. As nossas vidas que devem ser transformadas. O Evangelho não deve ser mudado para adequar a sua vida, você que deve se mudar para se adequar ao Evangelho. Que nós possamos ser transformados. E termina dizendo, Pilatos respondeu, o que escrevi, escrevi. Quando Pilatos achava que estava falando por si mesmo, era Deus soberanamente proclamando através da boca de Pilatos algo que seria eternizado. O que está escrito, está escrito. Nós somos guiados hoje e eternamente por uma palavra. Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente Deus a glória. Que possamos nos curvar diante do Senhor e glorificar o teu santo nome.
Eu convido vocês hoje para terminarmos a oração de uma maneira diferente. Às vezes nós temos uma série de formalidades e nós esquecemos que Deus, Ele não está olhando para as nossas formalidades. Às vezes nós queremos descobrir uma forma que nós vamos impactar Deus. Não se trata de impactarmos Deus. Se trata de sermos impactados por Ele. Que nós possamos entender o que é orar. Hoje nós oramos em grupo. Muitas vezes, às terças-feiras, nós fazemos orações em grupo. Mas nós temos orado de maneira meio displicente, vamos dizer assim. Porque nós oramos de maneira protocolar. Senhor Deus, obrigado pelo nosso alimento, amém. Nós esquecemos de nos colocar diante dele, sabendo que ele não precisa da minha voz para escutar o que eu estou pensando. Ele pode escutar as minhas preces mais sinceras, as preces sinceras agora que são conduzidos por uma palavra. Vocês foram conduzidos pela palavra. Que vocês possam se colocar em uma posição de oração. Por que colocar em uma posição de oração? Nós vemos homens de joelhos aos pés do Senhor diante da nossa pequenez. Nós nos colocamos de joelhos para provar para alguém que somos espirituais. Eu tenho muito medo dessas coisas, tá? Muitas vezes eu tenho medo de ficar de joelhos e falar, tá querendo parecer espiritual. Mas não se trata do que eu quero parecer por alguém, mas é diante do Senhor. Que nós possamos, diante dessa mensagem da crucificação de Cristo, que nós possamos nos colocar de joelhos e sermos como aquele bandido crucificado, onde olhando que aquele homem não merecia morrer, que nós merecíamos morrer, e pedir perdão pelos nossos pecados. Nós imaginamos que nosso corpo não representa nada, mas lembre-se que quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás dizia, se prostrado, me adorás. Talvez nós nos colocamos de joelho diante das dificuldades, mas esquecemos de orar. Porque quando nós estamos de joelho no chão e com o pensamento no alto, nós sabemos que Ele há de suportar as nossas dores, porque essa é a sua promessa. Então eu convido você a fazer a sua oração de arrependimento pelos seus pecados, confessar os seus pecados diante do Senhor e pedir perdão, reconhecendo sua falha e pedindo para que Ele mude seu coração. Se você pudesse colocar de joelho, se não tiver nenhum impedimento por parte de saúde, que você faça a sua oração de maneira mais sincera possível, em silêncio, sabendo que Deus escuta cada um. Embora nós olhemos e não conseguimos enxergar essa realidade, nós temos a plena convicção de que Deus está no nosso meio, de que estamos reunidos em torno de Cristo Jesus. Senhor, aqui está sua família, aqui está seu corpo, Pai. Nós estamos diante de Ti confessando, Pai, os nossos pecados. Cada um dos seus filhos está aqui reunido porque o Senhor os trouxe. Nós cremos que a igreja é a reunião daqueles que o Senhor há de trazer para o seu arraial. Senhor, nós Te agradecemos, porque podemos reconhecer quão pecadores nós somos e quão santo e misericordioso Tu és. Senhor, traga à nossa mente, à nossa consciência, quem nós somos de fato, Senhor. Mostre que nós merecíamos a morte, mas o Senhor tem nos entregado a vida diariamente. Senhor, nós não somos punidos como deveríamos diante dos nossos pecados. Nós sabemos que muitas vezes nossos pecados, que nós nos arrependemos, são aqueles pecados que geraram consequências. Mas diante de tudo, Pai, que nós fazemos, às vezes tudo permite não gerar a consequência necessária. Tu apazigua as nossas dores, Senhor. Não éramos para ser o que estamos vivendo, mas o Senhor teve misericórdia de nossas vidas. E nós Te agradecemos por isso. Nós Te agradecemos por ter derramado sobre o Seu Filho a ira que recairia sobre nós. Nós reconhecemos, Pai, que aquela ira deveria recair sobre nós pela eternidade, pois nós pecamos contra Ti, ó Deus soberano. Nós desprezamos a Sua palavra, assim como Davi desprezou lá no passado e foi escrito dessa forma, nós continuamos a desprezar e nós precisamos do Teu Santo Espírito, assim como Seus apóstolos, Seus discípulos precisaram e o Senhor os entregou gratuitamente. Nós não atribuímos a nossa salvação, nem a nossos atos, nenhum tipo de mérito, porque nós cremos que somente Tu podes fazer, efetuar o querer e o realizar. Portanto, Senhor, gere no nosso coração arrependimento. Transforme os Seus filhos, transforme os seus corações, que eles sejam transformados, Pai, gradativamente, que eles possam reconhecer
as suas falhas, as suas limitações e possa encontrar refúgio somente em Ti. Senhor, nós nos colocamos de joelhos diante de Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, como se pudéssemos ver a cena de Teu Filho ser crucificado, derramando na cruz do Calvário o sangue que haveria de nos purificar. Nós Te agradecemos por tamanha dádiva. Pedimos o Seu perdão sobre as nossas vidas, a reconciliação que somente poderia vir por intermédio do sangue precioso de Cristo. Nós Te agradecemos, pois Tu levantaste Seu Filho na cruz do Calvário para que nós não descêssemos ao inferno. Te agradecemos, Senhor, pois suportastes ver o Seu Filho sofrer, ao invés de derramar sobre nós todo o sofrimento do qual nós somos merecedores. Pedimos o Seu favor sobre as nossas vidas. Pedimos a Tua graça. Pedimos, Pai, que o Senhor mova, Pai, os nossos corações e a nossa mente para que Seu nome seja glorificado. Nos torne homens dignos do Teu amor. Mude os nossos corações, mude os nossos afetos. Prospere as nossas vidas, Pai, para que possamos render glórias a Ti. E não estamos falando apenas de recompensas financeiras, nós estamos falando de vidas que representem o valor imensurável de Cristo em nós. Que o Seu nome seja exaltado hoje e eternamente. Te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos. Sabemos que Tu és um Deus que escuta cada um de Seus filhos de maneira individual. Nos responda, Pai. Que tenhamos a clareza do Senhor presente em nossas vidas. É assim que eu oro e Te agradeço. Em nome de Teu Filho amado, Jesus, o Cristo. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do Seu sofrer participar, da Sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Cantamos juntos pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavra, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavra, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Oh, 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 oh. Merecida a vida, merecida a vida, de graça recebi, por Sua cruz, da morte me livrou e trouxe minha vida. E eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz, igreja, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por
por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Suas vozes pela cruz, pela cruz. Sem palavras, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh Deus, quebrantado por seu amor. Vocês observam que às vezes estão batendo palma, eu fico demorando para aparecer. Não se trata das palmas para homens, nós nunca aplaudimos homens, nós aplaudimos sempre o Senhor, porque se vocês verem, nós batemos palma acima da cabeça como se estivesse representando conscientemente que nós estamos aplaudindo o Senhor, rendendo graças a Ele. Porque nós constantemente batemos palma e não sabemos o porquê. Às vezes a gente vai no adversário, bate palma, alguém faz um gol, você bate palma, mas nós batemos palma acima da cabeça, trazendo consciência para que a gente não também se ensoberbeça. Ah, não, falou alguma coisa bonitinha, palmas. Não, o que nós falamos deve ser iluminado por Deus. As canções que cantamos não é para glorificarmos homens, mas sempre a Deus. Então, não é o problema das palmas, mas o problema do que nos faz bater palmas. Então, prestem atenção quando forem fazer, tragam consciência do que vocês estão glorificando a Deus. Às vezes nós queremos até elogiar uma pessoa. Nossa, foi bonito, palmas. Pode ser bonito o louvor, mas se não engrandecer o nome de Deus, de nada vale. Então, que possamos ter essa consciência e é sempre bom relembrarmos o porquê nós fazemos. Os jovens fazem algumas anotações sempre. Eu gosto de retratar algumas questões que estão escritas, porque retratam bem como eles têm compreendido o que o Evangelho diz. Um deles disse: uma religião sem Cristo torna-se apenas um mero ritual. Não temos que apenas ler a Bíblia, o importante é entender a palavra e compreender e praticar a palavra. Jesus enfrentou voluntariamente seu sofrimento para cumprir sua missão. Temos que seguir seus passos e viver podendo fazer o bem até cumprirmos nossa missão. Por Ele, nosso único Salvador. Maravilhoso, maravilhoso. Lembrando dos nossos avisos, terça-feira nós temos culto, nós estamos em Romanos e também em Efésios. Convido todos a estarem aqui às terças-feiras, às 8 horas. Eu sei que às vezes é meio contramão, porque a maioria mora longe, mas tentem fazer um esforço para se reunirem, para estarmos juntos. Às vezes a distância é mais um empecilho que a gente coloca na nossa mente, porque para fazer coisa errada a gente viajava horas, pegava vales, enfrentava crocodilos, dinossauros e fazia tudo. Então, diz que quando ama, a gente faz tudo, mas por vezes a gente falha nessa missão. Que a gente possa ter esse compromisso também às terças-feiras, que ainda assim é muito pouco, né? Imagina, eu já fiz essa matemática para vocês, se a gente escuta a mensagem uma vez
uma vez, e demora cerca de 1 hora a palavra, a gente escuta 52 vezes no ano. Quem vem 52 vezes no ano também são raros. Então, 52 vezes 1 hora por dia, nós teríamos 2 dias, 48 horas, 2 dias de 365 dias, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, menos de 1%. Então, para ver o quanto nós somos realmente miseráveis e quanto nós valorizamos mais uma vida terrena do que a vida celestial, que nós possamos nos esforçar quanto a isso. Então, terça-feira, terceiro domingo do mês, nós temos o almoço. Tem sido muito legal o almoço. Quem são os aniversariantes do mês aqui? De julho. Confessa agora, mano. Ela mesmo? Ah, que legal. Só você, bombeiro? Sério mesmo? Então por que você está demorando para falar? É meia mão. Você também? Ah, tá. Então, a gente gosta de cantar um parabéns. Não precisa a gente fazer nada assim miraculoso, mas a gente pode de repente trazer alguns doces depois ali e comemorar, porque esse momento tem sido de grande comunhão. A última vez nós fizemos uma mesa direta aqui, tem sido bem legal, que a gente possa tornar isso cada vez mais um hábito. Então, já se programa, viu? Fala que você vai pedir dispensa lá do bombeiro para estar aqui com a gente. Fazer isso de maneira constante é necessário. Então, última sexta do mês, nós teremos também um encontro de homens, de mulheres, de jovens, que também tem sido maravilhoso. Quem tem vivido isso sabe o quanto isso é edificante. É um momento onde nós podemos compartilhar experiências, falar um pouquinho mais, tratar de questões que antes, talvez no culto não temos essa oportunidade. E é importante também para a nossa comunhão. Quanto à questão das ofertas, eu gostaria de ler um texto, do qual está ali em 2 Coríntios capítulo 8, onde vai retratar acerca do incentivo a contribuir com generosidade. Você vai ver a partir do verso 6, que diz assim: por isso pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animasse a completar esse serviço de generosidade. Visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós, queríamos que também se destacassem no generoso ato de contribuir. Depois, você pode ir lá para o verso 11, diz: assim completem o que começaram, que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada agora por sua contribuição. Doem proporcionalmente aquilo que possuem. Tudo o que derem será aceitável, desde que façam de boa vontade, de acordo com o que têm, e não com o que não têm. Nós não contribuímos por mera ganância do nosso coração. Por vezes nós também podemos fazer isso. Nós vemos que, por vezes, as pessoas fazem isso mais com medo do que com generosidade. E nós cremos que a generosidade é um dom de Deus. Nós não ficamos falando aqui acerca de um padrão dizimal, porque nós cremos que tudo pertence ao Senhor. Mas cada um tem consciência do quanto pode e o quanto não pode, mas que nós tenhamos sempre consciência de que nós devemos glorificar a Deus também por intermédio das nossas finanças. Nós, como eu já disse, nós não conseguimos fazer uma programação, nós mantivemos esse lugar, eu digo nós, todos juntos, meramente pela graça de Deus, sustentando, por vezes apertado, por vezes tendo que recorrer a milhares de outras formas, mas sempre Deus tem provido. Então, que cada um tenha consciência do que está fazendo. Não se trata de uma obra humana, mas de uma obra divina. Como vocês bem sabem, ninguém é remunerado aqui. Nós estamos unidos, única e exclusivamente, para glorificar o nome do Senhor. Caso amanhã não dê para a gente continuar pagando o aluguel, a gente vai encontrar um lugar para se reunir. Nós somos poucos, mas Deus também prospere as nossas vidas para que possamos glorificar o nome dEle e que mais pessoas possam se chegar até nós, reunidos em torno de Cristo. Essa é a única razão. Perfeito? Vou terminar recitando aquilo que nós cremos, fazer de maneira breve uma oração posteriormente, mas antes é necessário sermos esculpidos pela palavra de Deus. Quando nós recitamos o credo aqui, se trata da verdade essencial do Evangelho. Se nós estivermos firmados nisso, tivermos consciência do que nós estamos fazendo, tenho certeza que Deus há de ser glorificado através de nossas vidas. Então, que não sejam meras repetições também, quando nós repetimos o que se trata o credo, mas de internalização da verdade da Santíssima Trindade. Vamos, em uma só voz, confessar aquilo que nós cremos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida do corpo, na vida eterna. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pois podemos nos reunir em torno do teu soberano nome. Nós glorificamos teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos o seu favor sobre as nossas vidas. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos que nos preserve, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Que possamos olhar sempre para o alvo, que é seu Filho amado, Cristo Jesus. Em nome de que nós oramos e pedimos a sua bênção e o seu favor sobre as nossas vidas. Amém. Amém. Vão em paz, Deus os abençoe. Despeçam de 59 irmãos, daí vocês podem ir embora.